e ainda estamos a recordar o nosso retiro. Mas parece que foi tudo bom, não houve preocupações, não houve situações difíceis, não houve. Nós estávamos a viver momentos muito difíceis. Alguns irmãos muito queridos que até inicialmente pensavam em participar, em estar no retiro, não o puderam fazer por motivos de saúde. E nós estávamos com os nossos corações preocupados e pedíamos ao Senhor que realmente lhes desse forças para eles poderem recuperar. E foi isso que aconteceu a alguns irmãos que não estiveram ali por motivo de saúde, trouxeram preocupação aos nossos corações, mas foi no meio desta experiência de alegria, de comunhão, que também sentimos as dores, as preocupações dos nossos irmãos. E é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós temos uma chamada à unidade, à humildade, ao amor sacrificial dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Então nós queremos ser a igreja acolhedora, a igreja que recebe todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, da sua cultura, da sua condição económica, para que possa experimentar esta comunhão, esta aproximação uns dos outros e todos do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Efésios, no capítulo 2, traz-nos esta palavra que queremos também aplicá-la à nossa igreja, à nossa comunidade. O apóstolo Paulo, pastor, que serviu, que orientou durante vários anos as comunidades, ele vem neste texto dirigir-nos a nós também uma palavra e vamos ler até ao versículo 4 e depois irei completar com o restante texto até ao versículo 11. E diz a palavra do Senhor: mesmo sentados os irmãos podem permanecer e os amigos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo Paulo, este pastor, pede aos crentes, e também eu como pastor peço aos irmãos que completem a alegria de sermos povo do Senhor, completem esta experiência de comunhão, viver em harmonia, com um só pensamento, um só amor, uma só alma, motivados não por ambições egoístas ou vaidades, mas por humildade e desapego de nós mesmos em favor do próximo. Foi isso que nós experimentámos durante aqueles dias ali.
Não somos perfeitos, não temos essa ambição, mas foi bonito ver as diferentes gerações a apoiarem-se mutuamente. Aquele irmão já idoso que precisava de mais uma bengala além da sua, um apoio. Aquela criança que corria e que precisava também de alguns limites. Foi realmente uma bênção estar ali, viver próximo uns dos outros. Somos incentivados a uma mentalidade semelhante à de Cristo e não àquela que nós temos na sociedade, o egoísmo, o individualismo e muitas vezes até a destruição do próximo. Jesus deu o exemplo e somos aconselhados pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Cristo é a fonte da unidade. Como é que nós podemos, em cerca de 2 dias completos, encontrar aquela comunhão, aquela harmonia entre pessoas tão diferentes, com hábitos tão diferentes? É porque Cristo une, é porque Cristo liga, aproxima, resolve as nossas diferenças. Então, benefícios de estar em comunhão uns com os outros, com Cristo como Senhor das nossas vidas. É um conforto, é uma consolação, é uma comunhão que não podemos experimentar de outra forma tão profunda, tão intensa. A ternura, a compaixão, preocuparmos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Se estas coisas existem numa comunidade, então a unidade acontece e recomenda-se. O alvo desta unidade, o propósito, é que sejamos da mesma mente. Podemos até ter ideias diferentes, mas Cristo como cabeça nos leva a ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, unidos em uma alma e um só pensamento. É por isso que a Igreja do Senhor se torna necessária e relevante nos nossos dias. E isto não acontece de forma superficial. Vimos à igreja e muitas vezes entramos e dizemos apenas ao nosso irmão: olá, como está? Bom dia. É importante estarmos na igreja, mas precisamos de aproveitar momentos de comunhão. Por isso temos o nosso pequeno almoço de novo, onde podemos conviver, onde podemos estar junto dos nossos irmãos. E para uma comunhão profunda, nós precisamos de conhecer as lutas, as dificuldades uns dos outros, para podermos orar objetivamente. Olhe para as pessoas que estão à sua volta, a tristeza, as lágrimas, são muitas vezes como que uma manifestação, um sinal de que precisam de um abraço, de um apoio, de uma oração, de uma ajuda. Todos nós vivemos problemas, lutas e dificuldades. Nós não somos máquinas, nós precisamos de apoio uns dos outros. E por isso temos que estar atentos. O que é que eu posso fazer pelo meu irmão, pela minha irmã? No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, a palavra do Senhor nos mostra que há coisas que podem impedir a nossa unidade. Ambição egoísta, partidarismo, vanglória, vaidade, motivações egoístas, erradas, que buscam uma autopromoção. Isto é
o oposto da unidade, do amor que o Senhor nos ensina. Os versos 3 e 4 fala praticar a humildade. E a humildade é ser realmente sincero, verdadeiro, e diante do Senhor, que é perfeito, que é pleno, que é completo, nós nos sentimos sempre fraquinhos, pequeninos. Por isso precisamos de tomar Jesus como o nosso exemplo. E o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 5 e seguintes: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso padrão de humildade. Precisamos de viver como Jesus viveu, preocupados com os outros, não achando que somos superiores. Jesus, sendo Deus, ele desceu à terra, fez-se homem para sentir os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Filho de Deus tornou-se homem para que nós, homens, nos possamos tornar filhos de Deus. E é este amor que nós precisamos de viver e que falta tanto na sociedade atual. Nós precisamos de nos preocuparmos uns com os outros. Com a nossa família, sem dúvida, deve ser uma prioridade. Não basta ter uma mesa cheia, uma casa bem decorada. É preciso que os corações estejam confortados, consolados, encorajados a lutar, mesmo diante das dificuldades. E isso é realmente unificador, aproxima as pessoas. Jesus disse, como já foi referido, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então em Cristo nós podemos vencer os problemas. A palavra do Senhor nos diz lá: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que nos vai afastar do Senhor? Será uma tribulação? Uma angústia? Perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Ou a morte? Nada, nem ninguém nos pode separar de Cristo. Essa é a garantia. Nós podemos confiar e esperar no Senhor. Por isso, não desanime. Seja uma ponte para aqueles que estão à sua volta. Leve o amor de Deus, viva o amor de Deus com humildade, estando sensível às necessidades dos outros. Interceda, ajude, apoie. Esse é o grande desafio para a comunidade cristã que o Senhor nos colocou. Cada um de nós possa agir no poder do Espírito, ajudando também os seus irmãos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e queremos viver de forma intensa esta comunhão, esta unidade que a tua igreja recebeu através do teu Espírito Santo para viver, para desfrutar, para partilhar com as pessoas que estão carenciadas do teu amor. Torna-nos, Senhor, humildes, sensíveis àqueles que estão à nossa volta e dá-nos, Senhor, forças, dá-nos coragem vindas de ti para podermos amar, ajudar, apoiar aqueles que precisam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.